Sejam muito bem-vindos de volta ao canal do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit e tenho como objetivo disseminar história, curiosidades, tecnologia e misticismo. É um hobby meu ler e procurar por coisas que muitas vezes escapam à nossa compreensão e compartilhar com outras pessoas. Eu conto com a colaboração de vocês para se inscrever no canal, dar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos e parentes. Quero também esclarecer que os vídeos por mim postados podem ser utilizados em aulas online, sem qualquer problema. Digo isto porque me foi perguntado se quisesse utilizar o vídeo, se eu autorizava. Fiquem à vontade, podem usar como desejar, o vídeo é público. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um país que sofreu muito até ter o seu território reconhecido e que acabou por se tornar uma grande potência, principalmente em tecnologia. Eu estou falando do Estado de Israel. O Estado de Israel está localizado no Oriente Médio. Faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia, Cisjordânia, Egito e a faixa de Gaza. Como vocês podem ver na foto, é uma área de constantes conflitos armados. É conhecido oficialmente como Estado de Israel. Tem suas leis básicas e é definido como um Estado judeu e democrático. E é também o Estado de maioria judia no mundo. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através de uma resolução, sugeriu e implementou o Plano de Partilha da Palestina. E em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, que seria então conhecido como Estado de Israel Independente. Entretanto, as nações árabes vizinhas, inconformadas com a decisão, resolveram invadir o recém-criado país em apoio aos árabes palestinos. Foram várias guerras e, com isso, Israel acabou por ocupar os territórios da Cisjordânia, a Península do Sinai, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, incluindo Jerusalém Oriental, anexada por Israel. Mas a fronteira com a Cisjordânia, até os dias de hoje, não foi definida de forma permanente. Israel assinou tratados de paz com o Egito e a Jordânia, mas o conflito israelo-palestino está longe de chegar ao seu final. Uma curiosidade é a localização de Israel, em Eretz Israel, que quer dizer terra prometida. Segundo a Bíblia judaica, é a terra que foi prometida por Deus aos descendentes de Abraão, através de seu filho Isaque, e aos hebreus, descendentes de Jacó, neto de Abraão. Constitui, pois, a terra prometida parte do pacto feito com Abraão e Isaque. E segundo a tradição hebraica, a promessa é válida para todos os judeus e seus descendentes convertidos. O centro financeiro e sua capital é Tel Aviv. Durante muito tempo a capital foi poupada de ataques, e isto porque é neste centro financeiro que são lapidados os maiores diamantes do mundo. Porém, atualmente já tivemos notícias de muitos ataques à capital. Israel é uma democracia parlamentar representativa, com representação proporcional e sufrágio universal. Portanto, o povo faz uso do voto para eleger e escolher os seus governantes. O primeiro-ministro serve como chefe de governo e o seu corpo legislativo é conhecido como Knesset. Como vocês veem, esse é o brasão da Câmara. É considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo e sua população tem a maior expectativa de vida. Em 2011, o seu PIB era o 40º no mundo. Tem o mais alto padrão de vida do Oriente Médio. Entretanto, a Organização dos Direitos Humanos e a Anistia Internacional criticam as políticas de Israel com relação aos palestinos. Estados Unidos e alguns países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha,
apoiam Israel bélica e financeiramente. Isso acontece até os dias de hoje. Mas, como de costume, eu gosto de voltar às origens de onde saiu o termo Israel. O primeiro registro histórico conhecido do termo Israel surgiu na Estela de Merneptah, monumento que celebra as vitórias militares do faraó Merneptah, que data do final do século XIII a.C. Os acadêmicos acreditam que o nome Israel surgiu entre o próprio povo semita, que queria dizer lutar, prevalecer, reinar com, e o elemento El significa Deus. Já a tradição judaica esclarece que o nome Israel se originou das iniciais dos nomes dos patriarcas e das matriarcas, dos quais se originou o povo de Israel. Veja como ficou. Isaac, único filho de Abraão e Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Surgiu a letra I. Sara, esposa de Abraão, é a letra S. Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão, e Raquel, filha de Labão, irmã de Leia, corresponde à letra R. Abraão, mencionado no Gênesis, mas até hoje sem comprovação de sua existência, é a letra A. E finalmente, Leia, a letra L, filha de Labão e irmã de Raquel, Israel. Surgiram várias sugestões de nomes para o novo estado: Eretz Israel, Sião, Judeia e finalmente Estado de Israel, que prevalece até hoje. A história de Israel é muito antiga. Ela vem lá das tribos de Israel, que é o conjunto de unidades tribais patriarcais do antigo povo de Israel. Depois veio o Reino de Israel, que segundo historiadores se referem como Reino do Norte e Reino da Samaria, que diferenciava do Reino de Judá. Até chegarmos à terra de Israel, Eretz Israel, que seria a terra prometida na Bíblia, no livro de Gênesis, e vocês encontram toda a história com detalhes deste povo muito sofrido. A história de Israel começa no século XX a.C., até os dias de hoje. Passa pelo Egito, Mesopotâmia, sofre os domínios assírio, babilônico, persa, grego, romano, bizantino e sassânida. Essa foto mostra o primeiro templo de Salomão em Jerusalém, antes de ser destruído por Nabucodonosor. E a foto seguinte vai mostrar o segundo templo de Salomão, erguido no mesmo local, em Jerusalém, porém destruído pelos romanos, já no ano 70. Por volta de 1800, os judeus eram em torno de 3 milhares e ocupavam basicamente 4 cidades sagradas: Jerusalém, Hebrom, Sefed e Tiberíades. Os judeus, entre 1801 e 1920, segundo alguns historiadores, migraram primeiramente para a Europa Oriental e mais tarde para os países americanos, e não para a Palestina. Curiosamente, na década de 1920, a migração judaica para o Brasil teve um aumento considerável, a ponto de se imaginar que havia a intenção de se proclamar um Estado judaico no sul do Brasil. Essa situação preocupou então o governo de Getúlio Vargas, porém, o movimento foi acompanhado pelo ministro Oswaldo Aranha, chefe da delegação brasileira na Organização das Nações Unidas, da ONU. Oswaldo Aranha participou ativamente com a aprovação da UNGA 181 sobre o plano de partição das Nações Unidas para a Palestina, provocando o adiamento da votação por 3 dias para garantir a sua aprovação. Israel é muito grato ao Brasil por esta articulação para a criação do Estado de Israel. E daí as várias homenagens que foram prestadas a Oswaldo Aranha após a sua morte. Em Tel Aviv, há uma rua com seu nome.
Também uma rua em seu nome em Bersabá e uma rua em Ramagã. Uma placa em homenagem a Oswaldo Aranha pode ser vista em Jerusalém. E também em Porto Alegre temos a Avenida Oswaldo Aranha, localizada no bairro do Bonfim, onde vivem centenas de famílias de imigrantes judeus. Esta foi a única vez que o Brasil teve o nome de Oswaldo Aranha, um brasileiro, indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1948. Mas vamos voltar à situação judaica no mundo em 1919 e 1929, quando houve duas grandes ondas de judeus migrando para a Palestina, chegando a mais de 100 mil de todas as religiões. Enfim, os judeus já haviam se espalhado pelo mundo inteiro. Com a ascensão do nazismo, na década de 1930, houve mais ondas de imigração, principalmente para a Palestina, o que não agradou aos países árabes. O pior ainda estava por vir, pois o mundo inteiro estava recebendo refugiados judeus fugidos do Holocausto. O movimento clandestino conhecido como Aliyah, que quer dizer a volta para casa, foi organizado para transportar os judeus para a Palestina no final da Segunda Guerra Mundial. Os judeus a esta altura já eram 33% da população da Palestina. Após 1942, o Reino Unido se viu envolvido num conflito violento com os judeus. Foram vários ataques armados liderados pelos sionistas, que eram os defensores de um Estado para Israel, contra alvos britânicos e nos quais se destacaram o assassinato do ministro de Estado britânico Walter Guinness, Lord Moyne, no Cairo, em novembro de 1944, por Stein Gang, liderado por Yitzhak Shamir. O outro evento foi a explosão do Hotel King Dave, pelo Irgun, liderado por Menachem Begin, em 1946. Em 1947, o governo britânico decidiu acabar com o mandado britânico, declarando que era incapaz de chegar a uma solução aceitável para ambos os lados, árabes e judeus. Foi nesse momento que surgiu o plano da ONU, da partilha da Palestina. Como já falamos, que culminou com a criação do Estado de Israel e ficando Jerusalém uma cidade internacional, administrada pelas Nações Unidas para se evitar um novo conflito. A sua independência foi proclamada em 14 de maio de 1948 e desde então os judeus enfrentam conflitos armados com seus vizinhos árabes. O primeiro conflito foi a Guerra da Independência, ou Guerra Árabe-Israelense de 1948, que durou um ano. Vale ressaltar que de 1948 a 1958, a população de Israel saltou de 800 mil habitantes para 2 milhões durante o governo de Ben-Gurion. Foi uma imigração maciça. Na década de 1950, surgiram vários ataques, principalmente na faixa de Gaza, que estava em mãos egípcias. Na década de 1960, 10 anos depois, conseguiram capturar Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto, e foi levado a julgamento em Israel em 1967. Foi a única pessoa levada a julgamento em Israel. O Egito, a Síria, a Cisjordânia expulsaram as forças da ONU das fronteiras israelenses. Assim, estava deflagrada a Guerra dos 6 Dias. Israel conseguiu uma vitória decisiva, capturando os territórios árabes da Cisjordânia, faixa de Gaza, Península do Sinai e as colinas de Golã. No início da década de 70, os palestinos lançaram vários ataques, culminando com o massacre dos atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, na Alemanha. A reação foi imediata e os responsáveis foram encontrados e executados. Este episódio foi chamado de Operação Cólera de Deus. Em 6 de outubro de 1973,
Egito e Síria atacaram Israel mais uma vez, no dia do Yom Kippur, dia santo do calendário judaico, e em 26 de outubro, portanto 20 dias depois, Israel mais uma vez expulsa os egípcios e os sírios de seu território. O fim da guerra culminou com a renúncia da primeira-ministra Golda Meir. Embora ela não tenha sido responsável, a renúncia se deu por uma grande insatisfação popular. Em 1977, houve o primeiro reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito, através de Anwar al-Sadat. Nos 2 anos que se seguiram, Anwar al-Sadat e Menachem Begin assinaram o Acordo de Camp David e o Tratado de Paz Israel-Egito. Israel, então, retirou-se da Península do Sinai e concordou em iniciar negociações sobre uma possível autonomia para os palestinos em toda a linha verde, um plano que jamais foi executado. Em 1981, veio a Operação Ópera. Israel bombardeou as usinas nucleares de Uzirak, no Iraque, e em 1982 interveio na Guerra Civil Libanesa, destruindo as bases da Organização de Libertação da Palestina, a OLP. Consequentemente, houve reação e o norte de Israel foi bombardeado. Com esse movimento, se desenvolveu a Guerra do Líbano, de 1982. Israel, então, retirou a maioria de suas tropas do Líbano e manteve a área de segurança até o ano de 2000. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, Israel foi provocado por Saddam Hussein a entrar na guerra com o apoio da OLP, mas não respondeu a tal provocação. E em 1992, Shimon Peres e Mahmoud Abbas, em nome de Israel e da OLP, assinaram os Acordos de Paz de Oslo, que deram à Autoridade Nacional Palestina o direito de autogovernar partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A intenção era o reconhecimento do direito do Estado de Israel de existir e uma forma de dar fim ao terrorismo. Em 26 de outubro de 1994, foi assinado o Tratado de Paz Israel-Jordânia, sendo a Jordânia o segundo país árabe que normalizou suas relações com Israel. Em novembro de 1995, depois do massacre do túmulo dos patriarcas, Yitzhak Rabin foi assassinado, causando uma forte comoção ao país. Em 1999, Benjamin Netanyahu, como primeiro-ministro, iniciou a retirada das tropas do sul do Líbano, realizando negociações com a autoridade palestina Yasser Arafat e então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, durante a cúpula de Camp David de 2000. Depois deste evento, houve uma série de negociações que não foram aceitas por Yasser Arafat, uma vez que suas exigências eram de que Israel deveria recuar as suas frontes às linhas que existiam em junho de 1967. Ariel Sharon foi eleito primeiro-ministro em 2001 e durante o seu mandato, Sharon realizou seu plano de retirada unilateral da faixa de Gaza, liderando a construção da barreira israelense da Cisjordânia. Em janeiro de 2006, depois de sofrer um grave acidente vascular cerebral que o deixou em coma, Ariel Sharon deixa o cargo e suas competências foram transferidas para o gabinete de Ehud Olmert. Entre 2006 e 2014, foram vários ataques do Hezbollah e tentativas de paz que até o momento não vingaram. Em julho de 2014, eclodiu um contra-conflito entre as forças militares de Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. A guerra, que durou quase 2 meses, matou mais de 2.000 pessoas, incluindo 70 israelenses. E assim, segue a saga dos israelenses, lutando para poder manter o seu território, mas uma coisa que impressiona é a sua tecnologia. Eu vou listar aqui alguns itens com os quais você nem imagina que seria possível um dia. Os israelenses não fazem hidras em forma de palmeiras, nem arranha-céus altíssimos,
nem hotéis caríssimos, nem seus líderes usam carros com carroceria de prata maciça, como vocês podem ver em Dubai e nos Emirados Árabes. O orgulho do Estado de Israel é que em breve as suas tecnologias poderão ser utilizadas por toda a humanidade. Vacina vacinal. A Universidade de Tel Aviv, TAL, é a maior universidade de Israel e está desenvolvendo uma vacina nasal que protegerá pessoas do Alzheimer e de acidentes cerebrovasculares. Exames de sangue para detectar tipos de câncer. O Technion, Instituto de Tecnologia em Haifa, desenvolveu um exame simples de sangue, capaz de detectar diferentes tipos de câncer. Exames de colonoscopia. O Centro ICLOD de Tel Aviv isolou uma proteína que torna desnecessário a colonoscopia para detectar o câncer de cólon com um simples exame de sangue. O câncer de cólon mata anualmente cerca de 500 mil pessoas. Tratamento da acne. A acne não mata ninguém, mas causa ansiedade e insatisfação, principalmente nos adolescentes. O laboratório Curlai criou uma cura mediante a emissão de raios UV ultravioleta de alta intensidade, que liquida as bactérias que produzem a acne e não geram complicações adicionais. Pílulas com câmeras. O laboratório Kiven Imaging desenvolveu uma câmera minúscula em forma de pílulas que são engolidas e que transmitem milhares de fotos do trato digestivo. Essas fotos, que são de alta qualidade, 2 por segundo durante 8 horas, podem detectar pólipos, cânceres e fontes de sangramento. As fotos são enviadas a um chip que as armazena e envia a um computador. Ao final do processo, a câmera é eliminada pelo resto. Mal de Parkinson. A Universidade Hebraica de Jerusalém desenvolveu um neuroestimulador elétrico com baterias, que é implantado no peito de pacientes com Parkinson, semelhante ao marca-passo. As emissões desse aparelho bloqueiam os sinais nervosos que produzem os tremores do mal de Parkinson. Detecção de câncer pelo hálito. O simples odor do hálito de um paciente pode detectar se o paciente tem câncer de pulmão. O Instituto Russell Berry de Nanotecnologia criou sensores capazes de perceber e registrar 42 marcadores biológicos que indicam a presença do câncer de pulmão sem a necessidade de biópsia. Fim do cateterismo. É possível prescindir do cateterismo em muitos casos. Endopat é um dispositivo colocado entre os dedos indicadores que pode medir o estado das artérias e prever possibilidades de infarto nos próximos 7 anos. Combate à hepatite. A Universidade de Bar-Ilan estuda um novo medicamento que combate vírus por via sanguínea. É chamada armadilha Vecoy, pois engana um vírus até conseguir a sua autodestruição. Muito útil para combater a hepatite e, no futuro, quem sabe, a AIDS e o ebola. Esclerose lateral amiotrófica. É possível que os cientistas israelenses do Centro Médico de Hadassah, em Jerusalém, tenham descoberto a primeira cura de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como enfermidade de Lou Gehrig, em um rabino ortodoxo. Stephen Hawking era o famoso cientista britânico que sofria desta enfermidade. E, acreditem, para se comunicar, ele utilizava métodos inventados pelos cientistas israelenses. Atualmente, Israel sinalizou que a vacina Pfizer tem condições de, com 3 doses, imunizar contra a nova variante Omicron. Isto porque conseguiu pela primeira vez capturar a imagem da variante,
é mais um avanço da medicina israelense para o mundo. Isso é apenas uma amostra do que nos reserva o futuro. Nem só de más notícias vive o mundo, e informações como essas são as que fazem falta e devem ser divulgadas e compartilhadas. Pode ser que alguma dessas inovações já tenham chegado ao Brasil. Se não chegaram, falta muito pouco. Fizemos uma passagem muito rápida pela história do Estado de Israel. Deixamos de comentar detalhes do Holocausto, das guerras vividas pelos judeus na antiguidade e na atualidade. Sua cultura, sua agricultura, sua economia, sua forma de viver, sua política interna e externa, sua dança. Porque se nos dedicarmos a descrever detalhadamente este povo guerreiro, com certeza estaríamos escrevendo um livro. No meu entendimento, de todas as situações vividas, a pior foi o Holocausto. A manutenção dos campos de concentração na Alemanha foi uma situação da qual, até os dias de hoje, a Alemanha se ressente. Amigos do canal, chegamos ao final. Espero que tenham gostado, principalmente aqueles que moram no exterior. Eu tenho um amigo em Israel, tenho outros em Portugal e outro na Suécia. Eu espero que esses vídeos viralizem por lá. Se vocês compartilharem com seus amigos, e também no exterior, só farão o canal crescer e, consequentemente, me incentivar a continuar nesta batalha cultural. Inscrevam-se no canal, deixe seu like, faça seus comentários e compartilhe. Na certeza de mais uma tarefa cumprida, eu me despeço com um forte abraço, desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de coisas novas e com tecnologias mais avançadas, pois a pandemia teve o seu lado positivo, despertando criatividade, solidariedade e muito amor fraterno. Fique com Deus e até breve.